Então, hoje, desde a aula passada, a gente está trabalhando com operações em intervalos, certo? Seguindo nessa mesma linha, hoje a gente vai falar sobre a árvore de Fenwick, ou como a gente chama normalmente também de bit. Não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas hoje vai ser. E vamos falar também, né, sobre soma de prefixos, que é basicamente a ideia por detrás da árvore de Fenwick, que é o que a gente vai utilizar basicamente nas nossas operações. Então, começando pelo problema da soma de prefixos. Considerando o problema da RSQ, que a gente viu na aula anterior e acabou de ver em vários exercícios que usam essa ideia, a gente tem um dado vetor com N números e a gente quer fazer consultas que consistem em retornar a soma dos números de um certo intervalo. Na aula anterior, a gente viu que isso pode ser feito por força bruta, mas isso não é eficiente. A gente tem complexidade O de N para as carries, para as atualizações. Ou a gente pode resolver usando SegTree com as consultas e atualizações, tendo complexidade log N, certo? Então, uma forma muito mais eficiente de fazer, de resolver o problema da RSQ. Uma outra possibilidade que a gente tem é utilizar um vetor de soma de prefixos. Basicamente, qual que é a ideia disso? A gente vai criar um vetor auxiliar, onde, para a posição i desse vetor, a gente armazena a soma de todos os valores entre 0 e i, ou seja, de todos os elementos anteriores àquela posição, incluindo a própria posição, no caso que a gente está apresentando aqui. Então, aqui, formalizando uma posição no meu vetor de prefixos, de soma de prefixos, na posição i, eu vou somar todas as posições anteriores do meu vetor j. E com essas informações a gente consegue responder uma consulta LR, quando a gente quer saber a soma dos valores entre L e R, muito mais facilmente. Basicamente o que a gente pode fazer? Então, tendo um exemplo aqui, a gente tem um vetor V e o seu vetor de soma de prefixos P subjacente. Se a gente pegar, por exemplo, a posição 5, o P5, isso aqui representa a soma desse segmento, certo? Dos valores entre 0 e 5. Basicamente, a definição do meu vetor. Mas se eu quero saber um intervalo qualquer, aqui eu estou vendo sempre a partir do zero. Eu gostaria de saber um intervalo qualquer, por exemplo, de 3 a 5, certo? Eu quero esse segmento em específico. Qual que é a ideia, Como eu consigo resolver isso? É muito simples também. Basicamente, eu vou pegar, se a gente pensar, o segmento de 3 a 5 é a mesma coisa que a gente pegar esse segmento todo, de 0 a 5, e descontar, subtrair esse segmento em vermelho aqui, de 0 a 2, certo? Então, é basicamente isso que eu vou fazer. Eu quero de 3 a 5. Então, eu vou pegar o P de 5 e subtrair o P de 3 menos 1, do anterior ao 3. Então, o P de 2. Basicamente, é isso aqui que vai ser feito, por detrás. Eu estou somando todos os valores desse segmento e subtraindo os primeiros. Então, esses aqui vão desaparecer. Vai ficar só o V3, V4 e V5, que é justamente o segmento que eu quero. Então, se a gente fosse generalizar, uma consulta Q como sendo o Q de LR é igual a P de R menos P de L menos 1. Com isso, a gente tem uma consulta de complexidade constante, certo? A gente simplesmente, tendo esse vetor de prefixos pronto, a gente simplesmente vai realizar duas consultas nele, realizar a operação de subtração e pronto. A gente sabe qual que é a soma dentro daquele segmento. O único problema é que a alteração se torna custosa. Sempre que a gente altera um valor no meu vetor, a gente tem que atualizar todas as posições de P que são posteriores àquela posição. Então, se a gente faz uma atualização, por exemplo, no primeiro elemento do vetor, a gente vai ter que atualizar todo o vetor de prefixos. Então, no pior caso, a complexidade é O de n. Então, essa ideia é muito interessante quando a gente não tem ou tem poucas atualizações nos valores do vetor, já se sobressaindo até a SegTree, porque as consultas são em complexidade constante, certo? Então, se a gente tem um caso onde a gente não tem atualizações
Ou de repente a consulta é só no final, por exemplo, você faz uma série de atualizações e só no final você quer saber o valor, então aí você pode deixar para construir o vetor de soma de prefixos no final também. Então essa se torna uma alternativa bastante interessante. Dando exemplo de aplicações, um dos links que eu deixei nas referências, eu acho que o do Geeks for Geeks, ele dá bem mais exemplos, aqui eu só peguei 2 de lá. Para a gente ver, né, por que que o problema da RSQ é tão útil, certo? A gente tem casos muito específicos, né, como o exercício que a gente viu, que basicamente queria realmente saber a soma de intervalo. Então, para maratona, isso já é muito interessante, a gente já tem vários exercícios que vão usar essa ideia. A gente também tem exercícios que podem ser modelados como RSQ, mesmo que não seja tão óbvio, como a gente vai ver hoje do produto do intervalo. E a gente tem exercícios, a gente tem outras aplicações que às vezes a gente nem imagina, mas que a RSQ ajuda a fazer de forma eficiente. Então, o primeiro que eu trouxe como exemplo é a gente encontrar o índice de equilíbrio em um vetor. O índice de equilíbrio é basicamente um índice I para qual a soma de todos os elementos anteriores é igual à soma de todos os elementos posteriores, certo? Então, por isso que a ideia de equilíbrio, né? O que ficou para trás é igual ao que ficou para frente, né? A soma dos elementos. Como que a gente pode fazer isso? Usando o vetor de soma de prefixos, né? Usando essa ideia. Basicamente, a gente vai pegar essa condição, que é exatamente o que a gente quer, e ver o que seria isso dentro do meu vetor de soma de prefixos. A soma dos elementos anteriores aí, eu tenho já direto no meu vetor, certo? Como P de I menos 1. E dos posteriores, isso aqui a gente pode representar, como a gente viu com o problema da perfixão, como um P de N menos 1 menos P de I, certo? Então, a gente vai fazer uma busca, né, complexidade O de N, linear, pelo índice I que satisfaz essa condição. Basicamente é isso, sem muito problema. Então, eu consigo resolver esse problema que, de forma ingênua, de forma bruta, seria menos eficiente. Descobrir se algum segmento tem soma zero, né? E qual segmento é esse, possivelmente. Se a gente fosse fazer isso de forma, por força bruta, de forma ingênua, a gente teria alguma complexidade aí de n quadrado, pelo menos. A gente vai consultar todos os segmentos possíveis no meu vetor, certo? Com soma, o vetor de soma de prefixo, basicamente eu vou fazer uma busca nesse vetor também, procurando por valores repetidos, certo? Porque se você tem dois valores repetidos em P, né, nesse vetor, é porque você pode ter um intervalo, né, a gente faz sempre subtração, onde subtraindo esses valores, você obtém o valor zero. No caso do exemplo que a gente deu, não sei se eu terei isso aqui ou não, a gente tem o valor 17 repetido, então quando a gente faz 17 menos 17, tem o valor zero, então a gente descobriu um segmento com soma zero. É o segmento de 4 a 5, né? Bem trivial aqui, a gente soma 1 e subtrai 1 e obtém zero. Então aqui só dois exemplos de aplicações até simples, mas que com o Perfixam a gente consegue fazer de forma bastante eficiente. Mas a gente tem ainda o problema da atualização, certo? Que está na complexidade bem alta. Então, uma alternativa para o problema da RSQ, baseado no que a gente acabou de ver, né, no vetor soma de prefixos, é o uso da árvore de Fenwick, certo? Na Binary Indexed Tree, a nossa bit. Assim como a SegTree, essa estrutura faz atualizações de consultas em log n, porém na prática ela é um pouco mais rápida que a SegTree. A gente já vai ver até o porquê disso. E também de forma semelhante a SegTree, a gente vai construir uma árvore em que cada nó irá armazenar a soma dos valores de um certo segmento do vetor de dados. Porém, a ideia, as semelhanças meio que param por aí. A partir daqui elas são bem diferentes. Então, basicamente o que a gente faz, né? A forma que ela constrói a árvore, acho que é um pouco mais complicada que a SegTree, mas ela acaba saindo de forma implícita nas nossas operações. Basicamente, na raiz da nossa árvore, a gente sempre vai ter uma potência de 2, certo?
Então, aqui eu tenho um vetor de 7 posições, e a maior potência de 2 vai ficar aqui na raiz, então a maior potência de 2 que eu tenho aqui é o 4, certo? E a partir daí eu vou construindo uma árvore balanceada, né? Vejo que na esquerda eu fico no meio do caminho, né? No nó que fica na metade entre 4 e 1. Mesma coisa de 4 a 7, e vou construindo a minha árvore como sendo uma árvore binária de busca, ok? Aqui é a representação de... sim, e diferente da SegTree também, o número de nós da minha árvore é exatamente o número de elementos que eu tenho no meu vetor, certo? Por isso aqui eu tenho a representação de como são as posições do meu vetor e o nó para aquele índice, o que ele está representando, né? Então, por exemplo, o nó 1 está representando a soma simplesmente do elemento 1, certo? Agora, do elemento 2, está representando a soma do 2 e do elemento 1 também. Do 3, ele sozinho, certo? Então, as folhas ainda são elementos unitários, mas veja que, diferente da SegTree, nem todos os elementos têm um nó unitário para ele, né? A gente não tem um nozinho representando só o intervalo 2, 2, por exemplo. Então, eu tenho uma árvore com bem menos nós, né? Um nó para cada valor do meu vetor. E o que cada nó vai armazenar, né? Que segmento ele representa? Ele representa o próprio nó junto, né, a própria posição no vetor, junto com os elementos da subárvore à esquerda, certo? Ele não olha para a direita. Então, na raiz, por exemplo, que tem o valor 4, é o índice 4 do meu vetor, representa então o intervalo de 1 até 4, porque na subárvore à esquerda eu tenho as posições 1, 2 e 3, ok? No nó 6, por exemplo, se eu olhar para a subárvore à esquerda, tem sua posição 5, então isso representa o intervalo de 5 a 6. Então vejo, né, que embora ele tenha alguma semelhança com a SegTree, porque ele usa uma árvore e cada nó representa um segmento do meu vetor, a forma que ele faz isso é bem diferente. Na SegTree a gente pegava o intervalo todo, ia dividindo pela metade até chegar nas folhas. Aqui ele faz um esquema um pouco menos intuitivo, mas que ele acaba sendo implícito nas operações que a gente vai fazer. A gente vai ver isso. Então, tendo que, como base que a gente já tem essa árvore construída. A gente quer fazer consultas e atualizações na minha bit. Beleza. O que é uma consulta aqui, né? O que a gente quer descobrir uma consulta? Vai ser mais ou menos a mesma forma que a gente fazia no vetor de soma de prefixos. Para uma consulta x qualquer, a gente quer descobrir a soma de 0 até x, certo? Da posição 0 do meu vetor até x. Ou melhor, aqui da posição 1, porque para bit é importante que a gente considere o vetor um indexado mais do que na SegTree, né? Lá a gente considerava isso também, mas dá para você implementar sem essa condição. Aqui já fica bem mais difícil. Então a gente quer saber a soma de 1 até x. E aí, se a gente quiser descobrir por um intervalo qualquer, a gente faz duas consultas igual no vetor de soma de prefixos mesmo. A gente faz o Q de R, o Q de L menos 1, e depois subtrai isso. Tá, então beleza. A gente quer descobrir a soma de 1 até x. Então, quando a gente faz uma carry QX, a gente vai começar na raiz com um contador iniciado com 0, buscando pelo nó x na nossa árvore de busca. Como é uma árvore de busca, né, a gente pode ir sempre só para a esquerda ou para a direita, a gente sabe onde está o nosso nó, para onde a gente tem que ir, pelo menos. E sempre que a gente desce para o filho da direita, a gente vai somar o valor do nó atual ao contador. A gente já vai ver por quê. E quando encontrarmos o nó desejado, também somaremos seu valor e terminamos a busca. A gente também pode pensar de forma contrária, onde a gente começa no x e vai subindo até a raiz, e sempre que a gente sobe para a esquerda, a gente vai somar a variável contadora. Então, nesse caso em específico, a gente vai usar essa ideia de começar já pelo nó e ir subindo. Isso vai ser mais próximo da nossa implementação real. Então, dado esse vetor e a nossa bit subjacente, se a gente quer fazer uma consulta no 3, certo? A gente quer saber a soma de 1 até 3. Então, a gente vai começar no nó 3,
certo? Lembra que cada posição do meu vetor tem um nó nessa árvore, e a gente vai subindo. O contador eu comecei já com 15, porque eu tenho que somar o valor do próprio nó. Sempre que eu subo para a esquerda, em direção à esquerda, eu vou somar o valor também, né? Por que que eu faço isso? Quando eu vou para... Ou melhor, vamos começar pensando do contrário, né? Se eu tivesse vindo pela raiz. Quando eu estou descendo para a esquerda, é porque eu estou diminuindo o meu índice final, né? O que varia basicamente é o meu índice final. Então, eu estava de 1 a 4, lembrando que eu quero de 1 a 3. Quando eu desço para a esquerda, eu estou simbolizando que eu não quero nada desse nó. Por quê? Porque ele é maior do que o meu intervalo desejado. Então, eu tenho informações ali que ultrapassam o meu intervalo. Então, não tem como usar essa informação. Sabendo a soma de 1 até 4, isso não me ajuda muita coisa. Eu chego aqui no de 1 até 2. Agora, para descer para a direita, isso eu estou pensando pela raiz, lembrando. Então, descendo pela direita, agora eu estou aumentando o meu intervalo. E mais, eu vou perder essa informação que eu tinha na esquerda, certo? Aqui eu não considero mais o de 1 até 2. Então, esse intervalo, ele está incluso no intervalo de 1 até 3, e quando eu vou para a direita, eu vou perder informação sobre ele. Então, aqui eu tenho que somar, porque ele está totalmente incluso, e a partir dali eu vou ver só o que está depois do 2. Tudo bem? Então, por isso que quando eu desço para a esquerda, eu tenho que somar, e quando desço para a direita, é melhor, quando eu desço para a direita, eu tenho que somar, e quando eu desço para a esquerda, não, porque ali eu estou pegando um intervalo menor. ah, eu tenho alguma informação aqui que não está no meu intervalo desejado. Então, de trás para frente é só a mesma ideia, mas quando eu subo para a esquerda que eu vou somar. Então, aqui eu subi pela esquerda, então esse intervalo me interessa, eu somo o valor desse nó no meu contador. Quando eu subo para a direita agora, para a raiz, aí eu não somo nada, porque eu subi para a direita, e aqui eu estou pegando, né, pelo menos um nó, uma posição do meu vetor que não me interessa. É um intervalo maior do que eu estou. Então pronto, basicamente a consulta é isso. Veja que eu tenho uma árvore menor, e as consultas também são mais simples, né? Talvez a gente tenha que pensar um pouco na ideia, não seja tão intuitivo, mas na prática é mais simples do que na SegTree, onde a gente tinha aqueles três casos, né? Do intervalo ser disjunto, ter intersecção ou estar incluso. Então fica um pouco mais simples. Na atualização é de forma semelhante, né, análoga. A gente pode começar de baixo, né, do nosso alterado e subir até a raiz. Mas basicamente, se na consulta eu me preocupava quando eu subia para a esquerda, que é quando eu tinha que somar o valor, aqui eu me preocupo quando eu vou para a direita, que a gente também tem que atualizar o valor daquele nó. Se eu subo para a esquerda, não. E atualizar aqui, basicamente, eu vou retirar o valor antigo, que estava na posição que eu alterei, e somar o valor novo. Qual que é a ideia antes de ver o exemplo? Então, voltando aqui na árvore. Se eu atualizo, por exemplo, o segmento, a posição 5, certo? Atualizei essa posição. Quando eu subo para a direita, essa posição está inclusa nesse nó também, certo? Lembra? Por um nó, eu considero todas as informações da subárvore à esquerda junto. Então, quando eu subo para a direita, é porque eu estava na subárvore à esquerda. Então, a alteração que eu fiz nesse nó também tem que refletir nesse nó, porque ele também foi alterado. Esse segmento considera o nó que eu alterei, então eu tenho que alterar o valor dele também. Agora, quando eu vou para a esquerda, aí não, porque nesse caso, ah, esse intervalo não considera o nó 5, certo? Isso é representado quando eu vou para a esquerda. Então, nesse caso, eu não tenho que fazer nenhuma alteração. Beleza? Então, é análogo à consulta, só que o contrário. Então, aqui se altera a posição 3 para 20, né? O valor anterior era 15. Então, basicamente, eu somei 15 nessa posição. Começando pelo próprio nó, somo 5, se torna 20. Subo para a esquerda, não faço nada, porque como eu subi para a esquerda, isso não compreende o meu nó 3, certo? Então, não faço nada. Subo para a direita, agora sim, para a direita, então eu somei o valor 5 nessa posição também, que aí sim considero o nó 3.
Tá, então agora a gente vai olhar mais próximo do que realmente é a implementação da bit, né? Então, até o momento, a gente não tem grande vantagem com a bit em relação à segtree, certo? É uma árvore menor, as operações são um pouco mais simples, né, na prática do que era na segtree, mas não tem tanta vantagem com isso, né? E fora que a gente perdeu versatilidade. Enquanto a segtree a gente pode usar para diversas funções, aqui a gente está fechado no problema da RSQ, certo? Então, a gente tem uma estrutura talvez um pouco mais eficiente, mas que perde versatilidade. A chave, o que realmente vai tornar ela mais eficiente, é como a gente vai implementar isso, que é baseado em operações bit a bit, em propriedades interessantes da árvore de Fenwick, que a gente vai ver agora. Basicamente, vai rolar uma matemática aqui, onde a gente vai brincar um pouco com os bits e é meio estranho, né? Não vou provar essas coisas, mas na forma que essa árvore é construída, com a potência de 2 ali nas raízes e tudo mais, faz algum sentido, eu acho. Lembrando, claro, que a gente está falando de ser mais rápido que a SegTree, mas isso não vai ser absurdamente mais rápido, porque a gente está trabalhando com estruturas que têm a mesma complexidade ainda, certo? As duas ah, executam tanto atualizações quanto consultas em log n. Então, não é nada absurdo também. Então, né, agora vamos olhar para a representação binária dos nós da nossa árvore, né, do índice que eles representam. Então, a gente teria essa situação aqui, né? Então, 4, 2 e assim por diante. Agora, a gente vai pegar o bit 1 menos significativo e tudo que vem depois dele, e a gente vai retirar da representação, né? Então, aqui eu marquei em vermelho o bit menos 1 menos significativo de cada número e tudo que vem depois dele. E vou retirar. Isso aqui é mais para a gente entender a ideia, tá? Na prática não é bem isso, mas a gente vai precisar do bit 1 menos significativo. Perceba agora que cada nó está anotado com uma representação da sequência de passos necessária para chegar até ele a partir da raiz, sendo que o zero representa um passo para a esquerda e um para a direita, certo? Então veja, na raiz a gente não tem bit nenhum, porque não preciso de nada para chegar nela, certo? É meu ponto de partida. Se eu desço para a esquerda, então eu anoto com o bit 0. Se eu desço para a esquerda de novo, eu anoto com mais um bit 0. Ou se eu vou para a direita, eu anoto com bit 1. Eu já tinha o 0 ali, porque eu já desci para a esquerda. Anoto com bit 1. E aqui é a mesma ideia, né? Anoto com bit 1 porque eu vim para a direita. Se agora eu vim para a esquerda com 0. Se agora eu vim para a direita com 1. Então, isso é mais para a gente entender como que a representação binária de cada posição, da forma que a gente está construindo a árvore, está muito amarrado com essa estrutura da árvore, certo? Com como ah, os nós estão dispostos na minha árvore. Então, a gente vai se aproveitar dessa propriedade para percorrer a minha árvore de forma eficiente. E mais do que isso, lembra que tanto para consulta como para atualização, tem vários nós no meu caminho, do nó até a raiz, que não me interessam na minha operação, certo? Então, quando eu estou fazendo consulta, só me interessa quando eu vou subir para a esquerda. Quando eu vou subir para a direita, aquela informação não me interessa. Enquanto a atualização é o contrário, eu só quero as informações, alterar as informações dos nós que eu chego subindo pela direita, certo? Quando eu subo pela esquerda, isso não me interessa. Então, eu vou me aproveitar disso também para pular esses nós, certo? Então, ah, aqui, né, simplesmente explicando isso, falando o que eu acabei de falar, e a gente vai querer pular esses nós que não nos interessam. E a operação que a gente vai usar como base para tudo isso é justamente pegar o bit menos significativo de x, que em C++, né, em C, a gente consegue fazer com essa operação, fazendo x e bit a bit, né, que é o operador de e bit a bit, menos x. Então, basicamente, o que essa operação faz, né? Só dando um exemplo. Aqui a representação binária do 20, certo? O menos 20 vai fazer o complemento de 2 daquele número, certo? Então, lembrando aí, basicamente a gente inverte todos os bits e soma 1 no final, né? Então, a gente tem essa representação aqui do menos 20. Quando a gente faz a operação de e bit a bit,
a gente vai obter essa representação que é equivalente ao número 4 em decimal. Então, essa operação de descobrir o bit menos significativo de cada número, menos significativo, é que vai embasar as nossas operações. Então, como que a gente faz uma carry numa bit agora? Usando aquela ideia que a gente já tinha visto na árvore de forma abstrata. Então, aqui eu quero consultar uma posição x, então eu quero saber a soma de 0 até x. Começo um contador com 0. Aqui eu estou incrementando x, porque eu estou considerando que eu estou trabalhando com um vetor 0 indexado, mas eu preciso da representação indexada a partir de 1. Enquanto x for maior que 0, eu vou somar no meu contador o valor armazenado naquela posição da bit, certo? E subtrair o bit 1 menos significativo da minha árvore. Isso vai ser equivalente de subir para o próximo nó de interesse na minha árvore. No final, eu retorno a soma. Então, vamos ver se isso funciona de fato. Aqui peguei uma árvore um pouquinho maior. Se a gente faz a carry para a posição 5, então a gente quer saber a soma de 1 até 5 nessa minha árvore, no meu vetor original. Fazendo 5 e menos 5, minha operação para descobrir o bit 1 menos significativo, eu vou obter o valor 1, e aí subtraindo, que é o que eu faço na consulta, 5 menos 1, eu tenho o valor 4. E é para esse nó que eu vou subir no meu caminho. Então veja que eu pulei o nó 6. Por quê? Porque ele não me interessa, é o nó que eu chego pela direita. E eu estou preocupado com os nós que eu chego pela esquerda. E o próximo nó que isso acontece é realmente o nó 4. Então, aí eu vou somar o valor do nó 4 no meu contador, e aí eu faço de novo a mesma operação, 4e menos 4, vou obter o próprio valor 4, quando eu faço 4 menos 4, eu chego em 0, e 0 é o fim do meu laço, lembra que eu vejo enquanto o x é maior do que 0, porque nenhum nó me interessa mais, certo? O próximo seria a raiz, mas eu estou chegando pela direita, então não me interessa, então o 0 demarca que a minha consulta acabou. Então veja que a implementação ficou bastante simples, né, e sucinta, certo? Compacta. E eu estou fazendo isso de forma bastante eficiente. Fora o fato que eu estou trabalhando com bits, né, são operações bastante rápidas, eu estou pulando todos os nós que não interessam. De forma análoga para consulta, uma atualização, para consulta não, para atualização, eu sempre vou somar, né, ou subtrair um valor naquela posição. Então, aqui no meu update, eu basicamente vou usar essa função add, onde eu simplesmente pego o valor novo menos o valor antigo, né, o meu delta aqui, e é ele que eu vou adicionar no meu vetor. Então, aqui eu vou, na posição x, somar esse valor vol. Enquanto o x for menor ou igual a n agora, sendo n o número de nós que eu tenho, ou de posições no vetor, aqui é a mesma coisa, eu vou somar o vol naquela posição da bit, e aqui eu vou somar o bit 1 menos significativo para avançar para o próximo nó, né, para subir na minha árvore. Então, começando agora do mesmo nó, começando do 5, se eu fizer alguma atualização nele, mesma ideia, 5 e menos 5, vou obter 1, mas agora ao invés de subtrair, eu vou somar 5 mais 1, 6. Então, o próximo nó que eu tenho que visitar é o 6, porque eu subo ele para a direita, ele é um nó que me interessa. 6 e menos 6, vou obter o número 2, 6 mais 2 igual a 8. Então, agora eu subo para a minha raiz, né, para o meu nó 8. Vejo que eu pulei o 4 porque ele não me interessa, porque eu estou subindo pela esquerda. Faço atualização no nó 8. Agora, quando eu faço 8 e menos 8, eu vou obter o próprio 8. 8 mais 8 igual a 16, só que eu tenho 15 nós aqui, certo? Né? 15 posições no meu vetor. Então, como 16 é maior que 15, eu cheguei no fim da minha atualização. Se eu fizesse para o 7, né, só para a gente exemplificar, 7 e menos 7 é igual a 1, 7 mais 1, 8, eu já pulo direto para a raiz. Então, aqui vejo que eu pulei o 6 e pulei o 4, né, porque todos eles eram atingidos pela esquerda. Então, eu já pulei direto para a raiz, e aí é o mesmo passo da outra consulta, onde eu vou chegar em 16, que é maior do que 15, então terminou
a minha consulta. Beleza? Essa é a ideia da Bit. Basicamente é isso que ela faz. Ah, é bom entender como ela funciona, certo? Mas diferente da SegTree, no geral a gente não tem que mexer muito com a estrutura dela, certo? A gente basicamente vai implementar da forma que, que eu apresentei, né? Que a gente encontra nos materiais também, e usar basicamente como se fosse um vetor de soma de prefixos para resolver o nosso problema, resolver as nossas operações em um nível mais alto. Alterar ela é um pouco mais chato, um pouco mais difícil. Então, mesmo que tenha alguma dúvida, acho que não chega a ser tão problemático. Claro que existem variações dessa estrutura. Eu acho que nas referências eu deixei alguns links que mostram algumas delas. Uma que faz uso de uma técnica lazy, pelo que eu entendi, diferente do lazy propagation da SegTree, tem mais a ver com o uso de memória, depois vocês podem dar uma olhada. A gente também pode ter bits n-dimensionais, né? Aqui a gente está considerando um vetor de uma dimensão, mas a gente pode considerar matrizes ou até com mais dimensões, né? 3, 4, genericamente n. Então tem variações nesse sentido, mas nós nos problemas não vamos ter que alterar muito ela, é simplesmente a forma que a gente usa. Então a gente só vai dar um exemplo, né, do uso dela. Então agora eu vou voltar no exercício do contest dessa semana. Ele está de novo agora no próximo contest, agora considerando o uso da bit. Então eu já vou dar metade do caminho para vocês, que eu vou modelar basicamente a ideia da solução. E aí para vocês fica basicamente o trabalho de implementar. Então, né, o que é o problema do produto do intervalo? A gente tem um vetor x de inteiros e a gente tem duas operações possíveis nesse vetor. A gente pode alterar uma posição, certo? A gente seta a posição do vetor para um valor específico e a consulta do produto de um certo intervalo, né? Como o nome do exercício sugere. Então, dado o intervalo ij, a gente quer saber o produto aliás, a gente quer saber só o sinal do produto, se ele é positivo, negativo ou zero, né? A gente não está preocupado com o valor propriamente dito. Então, primeiro a gente pode considerar resolver esse problema utilizando uma SegTree, implementando essa ideia de produto. E no caso, mais fácil porque a gente só quer o sinal do produto. Eu acho que se a gente fizesse o produto dos números, a gente teria overflow, pelo menos, né? Não lembro do tamanho do vetor e tamanho dos valores. Mas se a gente considerar só o sinal, fica bem mais fácil. Então, basicamente, no que seria usando o SegTree no caso. E aqui só lembrando, né, como que a SegTree tem mais nós para um vetor. Né? A gente está trabalhando com um vetor antes de 7 posições para bit, onde a gente tinha uma árvore bem menor que essa. Bom, não bem menor, né? Sem esses dois nós aqui. E aqui a gente tem um vetor menor, que a SegTree ficou ainda maior. É só lembrando disso. Então, basicamente, aqui eu estou representação dos sinais dos meus valores, certo? Então, se eu tinha um valor positivo no meu vetor aqui, eu estou representando como 1, negativo como -1 e 0 como 0, obviamente. E aí, na SegTree, eu vou fazendo o produto desses valores, né? Então, aqui tem 1 e -1, então o segmento que contém esses dois vai ser 1 vezes -1, -1. E vou montando isso, eu tenho minha árvore de segmentos, e aí faço minhas consultas, minhas alterações, no esquema que a gente já viu na aula anterior. Sem muito problema. Isso resolve o meu problema, certo? Quem resolveu esse exercício no contexto anterior deve ter usado mais ou menos essa ideia. Mas a gente pode adaptar isso para utilizar uma bit, mesmo que não seja um problema de RSQ originalmente. E não quero alterar a minha bit, não quero que ela tenha essa função mesmo. Né? Como eu falei, a gente vai evitar alterar a função dela, a gente quer simplesmente usar ela do jeitinho que ela vem. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode se basear nessas observações aqui. Se em um certo intervalo a gente tem pelo menos o número zero, então a gente sabe que o resultado é zero, certo? Se não tem nenhum zero e tem um número ímpar de números negativos, então a gente sabe que o resultado é negativo. Caso contrário, ou seja, não tem nenhum zero e você tem um número par de números negativos, então o resultado é positivo. Então agora a gente tem um problema de contagem aqui, certo? Um problema de descobrir a quantidade
de valores zero e de valores negativos, e a partir disso a gente já consegue determinar o sinal do produto de um intervalo. Então aqui a gente pode implementar duas bits, uma para contar a quantidade de zeros e outra a quantidade de números negativos. E aqui vendo como se fosse um vetor de soma de prefixo, porque a bit meio que implementa essa ideia, né? Abstrai essa ideia, então acho que é mais fácil pensar assim. E aqui a gente tem quantidade de zero, então quando aparece o primeiro zero no meu vetor, eu marco como 1, e o segundo zero como 2, né? Um vetor soma de prefixos normalzinho. A mesma coisa para o pneg, contar os valores negativos, então quando aparece um valor negativo, incremento todas as posições daqui para frente. Outro valor negativo, outro valor negativo. Então agora, se eu quero saber quantos valores zero ou negativo eu tenho um certo intervalo, eu posso fazer aquelas consultas que a gente tinha visto, né? De 4 até 6, eu pego o P de 6 menos o P de 3, e eu tenho a quantidade de zeros ou de valores negativos nesse intervalo. A partir disso, é só eu fazer as minhas carries e dar o resultado conforme isso, né? Então, se eu faço uma carry no P0, no intervalo IJ, e obtenho uma resposta maior do que zero, ou seja, eu tenho pelo menos um valor zero nesse intervalo, então o resultado vai ter que ser zero. Se não, aí eu olho para o vetor, para a bit, né, dos negativos. Se no intervalo IJ eu tenho um número ímpar de valores negativos, então o resultado é negativo. Caso contrário, nada disso aconteceu, então o resultado é positivo. Tudo bem? Então eu consegui implementar esse exercício como para ser resolvido usando duas bits. Tudo bem? Aqui as referências. Aqui tem algumas coisas que acho interessante dar uma olhada, certo? Aqui fala das aplicações do vetor de soma de prefixos. E um desses links também, não lembro exatamente qual que é agora, fala mais sobre a bit e de implementações mais avançadas dela, né? Como eu falei, usando técnica lazy, ou fazendo a implementação dela n-dimensional.